Oi, vamos aí a mais uma série de questões voltadas para a banca Fundeb. E as questões de hoje são questões sobre regência verbal. A banca adora cobrar e eu vou te passar o que ela mais cobra e como que ela cobra. Vamos então, eu sou o professor Léo, né? Vamos aí à nossa aula. O que a banca faz, primeiramente, tá? Olha só aqui, ó. Vamos lá. Ela vai marcar um trecho, vai pedir para que você substitua esse trecho. Vejamos aqui, ó, a redação do trecho sublinhado, que é esse texto aqui para frente, que apresenta erro de regência. Quando ela fala regência, regência verbal, normalmente. A banca foca muito em regência verbal, certo? Regência verbal é o termo que completa o verbo. E quais são as regências? Qual é o tipo de regência com que ela trabalha? Ela trabalha com a regência com pronomes relativos, que é o que, o quem, o onde, o qual, né? E também o cujo, né? Cujo, cuja e assim por diante, ok? Então, ó, a banca Fundeb, ela vai trabalhar regência verbal com os pronomes relativos, cujo, que, quem, onde e qual. O que pode acontecer? Falta de preposição, troca de preposição ou ausência de preposição antes desses pronomes relativos. Olha aqui, ela te dá um trecho, certo? Um trecho até meio extenso, e vai pedir para você qual substituição ficaria correta. Você não precisa colocar isso neste lugar. Você precisa apenas olhar a regência. Qual é a dica? Eu vou pegar o pronome relativo, cujo, que, quem, onde, qual. Aí que ele trabalhou com cujo, né? Ou cujas, tanto faz. E vou pegar o primeiro verbo depois do pronome relativo. Quem é o primeiro verbo? Reside. Achei o primeiro verbo, eu vou questionar o verbo. Quem reside, reside em. Percebeu? Reside nas regiões. Reside em alguma coisa. Então, bem simples. Vou achar o pronome relativo, procurar o primeiro verbo depois desse pronome e vou questionar o pronome. Vou questionar o verbo. O verbo vai me falar qual é a preposição correta. Eu resido em algum lugar. Essa aqui está correta. Ele quer pedir o quê? Errou. Letra B. De cujas regiões metropolitanas procede. Aí vem cá o verbo. Quem procede, procede de alguma coisa. Quem procede, procede de algo. Procedeu de algum lugar. Procedeu das regiões. Então, também está correto. Em cujas regiões metropolitanas se concentra. Quem se concentra em algum lugar. Percebeu como que é bem simples a questão da regência aqui? Você vai pegar o pronome relativo, achar o primeiro verbo posterior ao pronome relativo e vai questioná-lo. E ele vai te falar qual é a preposição. Na letra D, temos o cujas, o verbo que acolhe. Quem acolhe, acolhe alguém. Nós não podemos falar acolhe de, ele acolhe de, não, ele acolhe alguma coisa. Logo, essa preposição aqui, ela não é necessária. Eu estou ultrapassando, não preciso dela. Logo, há um erro de regência. Ficaria, cujas regiões metropolitanas acolhe, né, um texto tal. Ficou claro? Tudo bem? Resposta certa, letra D. Então, essa primeira questão foi para que você entendesse qual é o tipo de regência que a banca trabalha? Pronomes relativos. O que vai acontecer? Você vai marcar o pronome relativo, achar o primeiro verbo depois do pronome relativo e vai questionar. E vai olhar se a preposição empregada antes do pronome é uma preposição correta ou aceitável. Vamos fazer outra questão. Então, a número 1, tranquilo. Número 2, ó. Mesmo caso aqui, ó, te deu um trecho, né? Aqui nós temos um trecho. Desconsideradas as alterações de sentido, não me interessa o sentido. Assinale a alternativa que não pode substituir por implicar erro de regência na expressão sublinhada acima, né? Então, a expressão aqui deve ser isso aqui, ó. Ao qual, tal.
mas tudo bem. Vamos para cá. Aqui nós temos o pronome relativo. Quem é o verbo depois dele? O convive. E aí nós vamos questionar. Quem convive, convive com. Eu convivo com você. A pessoa com a qual convivo. O homem com o qual convivo. Essa aqui está certa. Ele quer o quê? Não posso substituir, porque apresenta erro. Entendemos? Na letra B temos o pronome relativo, o qual eu vou encontrar o primeiro verbo depois dele. Atinge. Quem atinge, atinge do? Não. Quem atinge, atinge algo. Certo? O qual já atinge São Paulo. Logo, o do aqui, ó, do, gente, é formado de, né, do D mais o O. Então, não precisa da preposição aqui. Logo, essa letra aqui provavelmente é a resposta. Certo? Legal? Vamos fazer as outras. Em que já se concentra São Paulo. O que? Quem é o verbo? Encontra, né? Se encontra. Quem se encontra em algum lugar. Aqui também está correto. Ok? Me encontro em algum lugar. No qual São Paulo já está atualmente. Quem está também está em algum lugar. Percebeu? Bem simples. Resposta realmente letra B. Achar o pronome relativo, pegar o primeiro verbo depois dele, questionar o verbo e verificar se a preposição antes do pronome relativo está correta ou não. Vamos aí para a próxima. Léo, a banca Fundeb não é de cobrar aquela regência, namorar com, normalmente não, tá? Namorar, chegar a, ela gosta de regência com pronomes relativos. Então, você está estudando para a banca Fundeb, foque mais na regência com pronomes relativos. Não que você venha deixar as outras, mas foque mais na regência com pronomes relativos. Pronomes relativos que, quem, qual, cuja, tá? O onde. Vamos lá. A alternativa em que a substituição da oração sublinhada conteria erro de regência. Aqui, ó. Essa aqui, ó. Certo? Então vamos lá. Não precisa nem olhar aqui, não. Aqui é só uma frase guia, só uma frase exemplo. O que me interessa é aqui, ó. Então eu vou achar o pronome, que é o quê? Certo? E vou achar o verbo. Aqui, ó, estou lutando. Ô Léo, você falou marcar o primeiro verbo. Muito cuidado. Isso aqui é uma locução verbal, certo? O que é uma locução verbal? É encontro de dois verbos. Ah, então vou marcar os dois. E quando você marcar os dois, que é uma locução verbal, no caso aqui temos uma locução verbal, você vai questionar o segundo verbo. Quem é o verbo? Lutar. Aí vamos lá, quem luta, luta por alguma coisa. Posso falar isso? Posso. Eu lutei por você. A pessoa, por quem luto, tá? O problema, o objetivo, porque lutei. Lutei por alguma coisa. Letra A está correta. Letra B, a ideia sobre a qual estou refletindo. Eu tenho o pronome relativo qual, eu vou pegar aqui, ó, estou refletindo. É uma locução verbal de gerúndio. O que é locução verbal? Dois verbos juntos, gerúndio, o verbo termina em NDO, certo? Eu vou questionar o segundo verbo aqui. Por que, Léo? É uma locução. Quando for um verbo, questione aquele verbo. Quando for uma locução, questione o segundo verbo. Quem reflete, reflete sobre. Você só tem que confirmar se aquela preposição ela é aceitável. Realmente, eu posso refletir sobre alguma coisa. Letra C. O assunto com que estou pensando. Certo? Aqui nós temos o que. Ele empregou a preposição com antes. Vamos ver aqui. Locução verbal, estou pensando. Vamos questionar qual verbo? Pensando. Quem pensa, pensa com ou pensa em? Aqui pensaria em, né? O assunto em que estou pensando agora. Logo, a letra C é a resposta porque há um erro de regência verbal. O verbo pensar não pede aqui a preposição com. Ficaria o assunto em que estou pensando. Na letra D, o tema do qual estou tratando. Pronome relativo, locução verbal, estou tratando. Vou questionar qual verbo? Tratando. Quem trata, trata de. Né? De mais ó, de, é do. Então, o tema do qual estou tratando. Estou tratando de alguma coisa. Tudo bem?
Entendemos aqui? É para você compreender como que cai, o que cai e o que você tem que fazer. Vamos para a próxima questão. Questão número 4, mesma coisinha, te dá uma frase aqui e o aluno fica lendo isso aqui perdendo tempo. Isso aqui é só um guia, certo? É só um guia mesmo. Então, olha só, vai fazer a mesma coisa, o trecho destacado por se incorrer em erro não pode ser substituído, né? Por se incorrer em erro de regência. Aí nós vamos marcar o pronome e tentar achar o verbo, certo? A qual a mesma droga possa ser associada. Vamos pegar isso aqui, ó. Quem é associado a alguma coisa. É uma locução verbal também, só que aqui nós temos 3 verbos, tá? Possa ser associada a. Quem é associado a alguém. Quando houver locução verbal, você vai pegar sempre o último verbo. Então, aqui sem problema. Letra B. Contra a qual a mesma droga surta efeito. Surtir efeito contra alguma coisa, certo? Vamos lá, surtir o efeito contra algo. Sem problema. Da qual a mesma droga tenha afinidade. Quem tem afinidade da. Quem tem afinidade com alguma coisa, com a qual a mesma droga tem afinidade. Esta aqui está errada, seria a letra C. Letra D, para a qual a mesma droga seja válida. É válida para alguma coisa, certo? Válida para algo. Logo, esta aqui também está correta. Ficamos aí realmente com a letra C. Percebeu? Percebeu, né? As 4 perguntas de regência, né? A banca cobrou a mesma forma, mudou só o verbo mesmo. Vamos então para a próxima questão. Mesmo estilo, olha aí, te deu um trecho, aí pede, o termo destacado pode ser substituído, né? Exceto, ou qual que não pode ser substituído, vice-versa, né? Vice-versa aí, que não pode substituir a expressão sublinhada. Vamos lá, não pode. Acha o pronome relativo, que, quem, onde, qual e cujo, né? Ou cuja, tanto faz. Vou pegar o primeiro verbo, ou primeira locução verbal, né? Com que tem que lidar. Aqui, ó, tem que lidar. Quem lida com alguma coisa, certo? Ô, Léo, aqui é uma locução, aqui a gente tem um que só no meio, né? Tem de lidar ou tem que lidar, cai na mesma. Então, quem lida com. Das quais as empresas atualmente se deparam. Quem é o verbo? Pronome relativo quais. Quem se depara das. Quem se depara com. Ficaria como? Com as quais as empresas atualmente se deparam. Logo, a letra B está errada. Ok? Letra C. Em que se encontram as empresas atualmente? Temos o que? Quem é o verbo? Se encontra. Quem se encontra em. Aqui certinho. Ok? E na letra D, pelas quais, os quais passam. Quem passa por, passa pela, ou no caso aqui, para concordar, pelas quais. Resposta, letra D. Léo, realmente fica fácil. Agora você já sabe como que cai, o que você tem que fazer e como acertar a questão, certo? Vamos para a próxima questão. Questão número 6. Te deu a expressão e pede para você fazer a substituição. Ó, a expressão sublinhada pode ser substituída por qual? Quem é o verbo? Faço, né? Faço anotações. Quem faz anotações, né? Faz anotações em alguma coisa. Tinha que ser no qual faço anotações. Letra A está errada, certo? Em mais o, a gente grava uma coisa. Sempre quando eu for empregar o qual, ele tem antes aqui o ou a. Se eu colocar o em, fica no qual, ou posso falar na qual, de acordo com a palavra. Certinho? De que faço anotações, né? Quem faz anotações em, não foi o que eu falei? Não de. Então, tchau para a letra A, tchau para a letra B. E faço nele anotações em alguma coisa, que ele não usou preposição. Estaria errada a frase, porque precisa da preposição. E aqui ele empregou, no qual faço anotações, resposta letra C. Então, muito cuidado, pode haver falta, pode haver troca. Como seria a falta?
Olha só, a pessoa que gosto. Aí vamos lá, não veio. Temos o que? Primeiro o verbo depois. Vamos questionar o verbo. Quem gosta, gosta de. Qual seria a forma correta? A pessoa de que gosta. Quase ninguém fala desta forma. Todo mundo tem a mais de falar o que é a pessoa que gosta. Quem gosta, gosta de. Houve aqui uma falta de preposição. Igual aqui, faltou a preposição. Tudo bem, gente? Legal? Aqui o objetivo foi esse, te passar dicas para que você entenda como que cai o assunto, o que você tem que estudar realmente. Estudar regência focada em pronomes relativos. Um abraço, eu fico por aqui e até a próxima aula.